boa tarde. Eu sou a Laura, ela é a Luísa. E hoje a gente está aqui para o nosso primeiro episódio do Mindcast. A gente vai falar sobre nutrição e saúde mental. Então a gente trouxe a Dani, nossa psicóloga, e a Clara, nossa nutricionista. Então, a gente, como primeira pergunta de introdução para relacionar esses dois temas, a gente queria saber como vocês explicariam, basicamente, assim, de forma simples, a relação que tem entre nutrição e saúde mental, assim, de forma mais básica. Quem quiser começar. Olá, pessoal. Eu sou a Clara Rodrigues, sou nutricionista. Estou bem feliz pelo convite, bem lisonjeada. Gostaria de parabenizar também a iniciativa da escola. O tema também, um tema muito relevante, muito atual, que a gente tem muito a conversar, né, muito a agregar. Bom, como eu posso explicar da parte da nutrição, a Dani explica ali da parte dela da psicologia, né? Eu sempre gosto de pensar assim, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Hoje existe um estudo, né, que 90 a 95% da serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, ele é produzido no nosso intestino. Então, muito do que a gente consome diz como que a gente vai se sentir emocionalmente, né? Então, a parte da psicologia. Tá. Vou fazer uma correção, eu não sou psicóloga. Né? O meu caminho para trabalhar como terapeuta foi outro. Dei aula no São Luís, no Consul, fui para o São Luís. E estou aqui agora de um outro lugar, né? Então, eu fui psicopedagoga e da psicopedagogia eu migrei para constelação familiar, para neurociência, para PNL, que é Programação Neurolinguística. E o que a gente vem mostrando dentro da psicologia, que foi o que a Clara falou, do intestino, é que a comida, ela tem relação, a gente tem que trabalhar a nossa relação com a comida. Não é sobre o que a gente come, é como a gente come e o que faz dentro da gente isso, né? Que tem a ver com o nosso sistema emocional. Como a Clara falou, a comida ela vai contribuir na produção dos hormônios, porque ela vai gerar emoção na gente, ela é uma química. O nosso corpo é uma máquina que gera produção, alquimia dentro da gente. E o que a gente come se transforma. Ou em algo que nos aproxima da saúde, ou em algo que nos afasta da saúde, que nos adoece. Então, essa é a relação. Né? A saúde mental, ela caminha junto com a comida. A gente não é só o que come, mas o que come interfere muito em quem somos. E a relação com o alimento, né? A relação com o alimento, acho que a questão também da alimentação, que é legal, eu acho que também a questão do próprio hábito de você se alimentar bem reflete também em outras relações. Então, você ter bons hábitos, então gira em torno de outras coisas também. Não é? Porque quando você vai trabalhar lá, no seu caso, chega uma pessoa lá, né? Passa para o médico, normalmente, às vezes não sei como está hoje, mas normalmente passa pelo médico e fala, pô, tá ruim, tá, vamos lá vamos fazer para o nutricionista, pelo menos o caminho para mim foi assim, né? Tipo, fiz um exame lá, pô, tá. Acusou. Tipo assim, né? Pô, o corpo deu um sinal. Tu tá morrendo. Mas é uma brincadeira, o médico é brincadeira. Ele falou, então acusou, aí você vai procurar a nutricionista. Então, a questão mais complicada da questão do alimento é você ter hábitos para você se alimentar, né? Porque também tem a questão das coisas que você vai comer, o horário que você vai comer. Porque aí tá também a relação que você tem com o alimento. Mas por que você está se alimentando mal também? Não é só o que comer, mas por que você está se alimentando mal? Por que você come? Por que você come isso? Por que não aquilo? Porque é claro que envolve uma série de coisas. A gente vai, ao longo do programa a gente vai estar falando isso em relação do rápido, né? Da correria do dia a dia, porque leva tempo, né? E é interessante porque a gente fala, vai levar tempo para fazer um alimento aqui, mas isso vai te dar tempo lá no final lá na tua vida, lá na frente, né? Aqui você ganha lá. Mas enfim, mas também tem a ver com isso, né? Acho que agora vocês, no teu caso, tipo assim, quando você chega lá, passa por isso, né? Tipo, você muda hábito, não é só, come bem, né? É um cuidado de dentro para fora, né? É como esses nutrientes podem afetar na nossa saúde mental e saúde física também, né? Não é só sobre o corpo físico, é sobre o nosso estado geral. E é muito importante, assim, eu falo muito sobre a questão da organização, como você mesmo citou. Nós vivemos hoje numa constante correria, corre dali, corre daqui. Então, a organização nesse nosso cenário atual, ela é algo muito importante. Eu sempre sou uma defensora, assim, da organização. Organizar mesmo, e tem coisas, assim, que
não é demorado. Você para ali em 1 minuto, você prepara a sua marmita, você prepara, né, 10 minutinhos ali, prepara a sua refeição do dia e aí consegue ter uma alimentação equilibrada ao longo do dia. A água que seja, deixa uma garrafa, sempre falo, adota uma garrafa, deixa a garrafa ali do seu lado, aquilo vai te alertando. Você olha pra água, você pensa, poxa, tenho que tomar, né? Tá aqui, vamos lá, e assim vai. Ou usa o celular pro bem, né? Exato, existe hoje aplicativos Um aplicativo, uma notificação ali, ó, tá hora de tomar água, tá hora de comer, né? E hoje a gente acho que a gente já deu um passo nisso, né, com a indústria. E há um período atrás, a indústria estava muito assim tomando conta. E hoje já tem uma outra consciência. Acho que tem muitas nutricionistas e aí a nutrição se uniu um pouco com a terapia, com a psicologia, com a saúde mental. E hoje a gente vê possibilidades do mercado. A gente não ouvia falar tanto com alimentos tão saudáveis. Não tinham tantas possibilidades rápidas. Porque hoje existe o iFood de comida saudável. Então eu tenho sempre a escolha. Tem muitos hoje restaurantes de salada. Tá. Entende? É isso Entendi. que eu quero dizer. Porque uma vez era assim, eu ia para o mais rápido. O mais rápido é o quê? Um hambúrguer, um cachorro-quente, uma bolacha recheada. Mas hoje eu já tenho a possibilidade, já existe um mercado também, em contrapartida da indústria, mais saudável. E a gente pode fazer escolhas mais saudáveis. Né? E vocês, meninas? Eu vou colocar elas, né? Então, só pergunta. Vocês comem bem? Sim. Tipo assim, Falou, tipo assim, no geral do que é comer bem, né? Tipo assim, porque às vezes tem esse negócio que agora tem, tipo, a dieta, assim, pra, sei lá, pro dia de semana, aí um dia da semana tem a tal da refeição livre, assim. Só que aí, às vezes, tem mais refeição livre do que dia, assim. Só que aí a gente vê muito essa questão nos adolescentes, porque ou, tipo, quer fazer academia e quer ter uma alimentação saudável. Mas ou foca muito na alimentação e tem aquela dieta rigorosa que mais adoece mentalmente e fisicamente o corpo do que ajuda, ou faz tanto academia que começa o corpo a ficar tão cansado que daí ele vai, tipo, se desgastar tanto que daí vai, tipo, relacionamento também, que daí a alimentação já tá ruim, só tá focando na academia. Aí, tipo, nessa questão dos adolescentes, a gente vê que eles não... Digo, pela gente também, que a maioria, assim, do colégio mesmo foca tanto em um e não no outro, que não relaciona os dois pra ter uma qualidade de vida melhor. Assim, ou quer ter o corpo perfeito, ou quer, tipo assim, falar pras pessoas que tá, assim, seguindo uma dieta tão rigorosa que vai deixar ele com o corpo perfeito sem precisar da academia, assim, só pra, tipo assim, se sobressair, assim. Uma coisa que eu percebo bastante, tipo assim, pelo que eu comento, assim, com as minhas amigas, tipo, eu tenho uma alimentação muito balanceada, assim, porque a Dani conhece minha mãe, sabe? Minha mãe tá em constante dieta, assim, desde os 15 anos ela tá sempre procurando uma vida saudável, né? Só que uma coisa que atrapalha muito na nossa vida é o açúcar, né? Que eu percebo, por exemplo, em semana de prova, eu desconto tudo no açúcar, assim. Eu como muito mais doce do que uma semana que eu não tenho uma preocupação, vamos dizer assim. E é uma coisa que a gente comenta muito, tipo, o açúcar pra gente é um estimulante, assim, muito. Tipo assim, se eu tomar eu como açúcar... Assim, se eu tô bem numa semana feliz, eu nem lembro, assim, porque... Mas prova, principalmente, estimulante muito grande. Semana de prova é formiga. Desastre, né? Aí a pergunta é, o que altera? O que faz com que a gente tenha? Acho que é psicológico. Eu acho que é tipo uma comida de conforto, assim. O que eu ia é pontuar agora, assim, nós temos que lembrar que nós somos seres emocionais. Então, a comida, ela tem muito essa relação com como nós nos sentimos. Traz muita sensação de conforto. Eu acho, assim, ó, que algo que nós... Um grande problema é quando essa se torna a única ferramenta para seu conforto. Sendo que nós temos várias outras coisas. Por exemplo, a gente vê muito hoje, né? Internet e tudo mais. Pessoas que usam o alimento como uma forma de mimo. Me mimei com essa comida. E é só a comida. E eu acho que é aí que mora o problema. É quando o alimento ele se torna a única ferramenta de você se agradar. Sendo que nós podemos, às vezes, a forma da gente se agradar ser um banho, ser uma massagem, enfim, tantas outras coisas que não seja comida. Mas, realmente, isso é um fato. Nós somos seres emocionais. E muitas vezes, como eu já falei ali no início, né? 90 a 95% de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no nosso intestino. Então, uma coisa liga a outra. Mas a questão dessa questão emocional, por exemplo, os próprios transtornos alimentares, né, que vem crescendo muito, justamente o que a Luísa trouxe ali em relação a buscar corpos inatingíveis, né, alcançar, né, se encaixar num determinado padrão.
e tudo mais, mas também tem outras coisas que envolvem também, né? A questão, tem isso, que é já muito grave, mas também tem até a pressão no colégio, ou a pressão, ou dentro de casa não está legal, né? Ou realmente o teu corpo não é aquilo que as pessoas querem que você atinja também, né? É que a gente chama de padrão de comportamento, né? Na verdade, desde que a gente nasce, desde a barriga da mãe. Depois que a gente nasce, a gente vai criando um padrão de comportamento. Se o meu padrão de comportamento ele é um padrão exigente, quando eu formo o meu padrão, é que eu digo assim, tem interferência do meu pai, da minha mãe, da dinâmica familiar, da escola, os professores. Somente no começo, né? Desde o começo. Porque quem compra comida para as crianças são os pais, exatamente, né? Exato. Tem um episódio de que, tipo assim, a criança estava com bastante seletividade bem pequena, bastante seletividade alimentar, né? O comando dela era, essas famílias desembalavam muito. Era tudo quase fast food, salgadinho e bolacha. Então, a criança não conhecia o barulho da panela. Tipo, lá na minha casa, todo mundo vai conhecer barulho de panela. A gente é fogão, é panela, eu sou cozinheira, adoro. Mas essa criança não conhecia, ela conhecia o desembalar. Então, para ela comer, ela tinha que ouvir o barulho do desembalar e não da panela. Isso demorou um tempo para eu descobrir que nessa família não tinha essa dinâmica. Até eu perceber, e daí eu disse, não, então a gente tem que mudar o estímulo agora. A gente tem que mostrar para essa criança o que é uma panela, o que é um fogão, ela tem que sentir cheiro de comida em casa. Porque ela preferia sempre o industrializado, a bolacha, ou um salgadinho, porque ela não tinha recebido esse estímulo, ela era muito pequena. Tá? Mas onde eu estava lá, quando a gente fala da dinâmica familiar e desse padrão de comportamento, desde emocional para hábitos básicos do que se come, de como se vê, como que é esse ritual da família, porque tem famílias que têm o hábito de comer sempre na mesa, tem famílias que fazem cada um na televisão, tal, né? Aí a gente falou lá no comecinho da relação com o alimento, né? Se eu associo lá na minha casa, a linguagem do amor é alimentação. Então, a gente se reúne para conversar, para tomar café, para almoçar, e isso é gostoso. Agora, numa família que não tem isso, vai alterar o padrão, certo? Então, interfere e muito no padrão da pessoa. Se eu sou muito exigente e eu tiver sob pressão, claro que daí o emocional vai pegar e eu vou precisar de mais açúcar. Porque o meu corpo vai buscar uma autorregulação e que, de certa forma, eu descobri em algum momento que me satisfazia e regulava, e aí eu vou buscar sempre isso. Né? Então, o corpo vai fazendo isso de alguma forma. A gente é que tem que descobrir, vai dizer pro corpo. Naquela hora, quando a gente fica mais inteligente, a gente busca conhecimento, a gente vai dizer pro corpo, não, agora eu não vou te dar açúcar. Quem sabe eu vou lá fazer uma caminhada, vou brincar com o cachorro, né? Vou pegar um ar, vou tomar um chá. Não é que eu posso dar alguma coisa para ele, mas eu posso dar uma enganadinha. Porque daí o meu corpo vai perdendo essa necessidade. Me corrija se eu estiver errada. Eu ia citar agora, né, complementando, na verdade, a tua fala, a importância da família no tratamento, a importância da família, o conjunto familiar dentro de casa, né? Igual ele citou assim, os pais quem faz a compra. A criança não vai até o supermercado e compra o que ela quer. É ele quem compra. Então, tanto na nutrição quanto na terapia, é muito importante que a família participe junto. Igual a Laura citou, que a mãe dela está em constante, né, ali querendo uma alimentação saudável. Então, a família participa. É algo ali que está dentro da família. E algo muito legal, assim, que eu acho que é importante falar sobre o que a Luísa citou. Hoje nós estamos, principalmente, a era da tecnologia, né, muito expostos a informações, muito expostos a tantas coisas. E a comparação é algo muito normal que acontece. Hoje é algo muito... Exato. Então, assim, eu acho muito importante a gente sempre tentar. É o conjunto. A nutrição sozinha não... É a equipe multidisciplinar, trabalhando em conjunto, né? A terapia junto com a nutrição. Para que a gente possa pensar que é melhor eu fazer do que ser perfeito. Eu estou fazendo com o que eu posso. Fulano faz com o que ele pode, eu faço com o que eu posso, cada um faz de acordo com a sua realidade. Não existe um modelo, né? Existe o nosso modelo, eu brinco. Vamos construir o nosso modelo. Cada família tem uma dinâmica e o conhecimento ajuda a gente montar essa dinâmica de um jeito que fica bom para todo mundo e saudável para todo mundo. São vários fatores, né? A rotina, horário de trabalho, enfim, cada rotina de cada pessoa é individual, né? A questão, tem ainda muito comigo essa questão do mais fácil. Vamos colocar assim, por exemplo, lá num recreio dos pequenos, tá? Até mais.
acabou o recreio dos pequenos, tu vê lá, meu, é biscoito, é suco em caixinha, todas aquelas coisas. Por quê? Né? Eu não acredito, eu tenho que, né, os pais não querem, né, eu vou fazer mal, porque informações nós temos. Querem. Hoje até agora os produtos têm que estar lá, alto teor de açúcar, alto teor de não sei do que, até tem, né? Tá quase virando um cigarro, né? Quase virando, né? Deveria ser pior, mas ok. Assustador. Mas ainda não tá tanto, deveria ser mais, né? Opa, desculpa. Deveria ter mais em relação, mostrar quais doenças estão associadas ao consumo, né? Mas que nem tem no cigarro, né? Você fumar causa isso, causa aquilo, ok. Então você chega lá para fazer o lanche das crianças, olha só, tem um filho. Eu vou lá, compro 20 suco não sei do que, 20 suco não sei da onde, compro 10 pacotes de biscoito, 10 pacotes de não sei do que, compro lá, coloco no carrinho. Faz a compra de domingo. Chega lá, no dia vai lá, coloco lá um biscoito e um suco, em 5 segundos está resolvido. Agora você fazer um lanche, primeiro não dá para você fazer de um dia para o outro. Né? Você tem que chegar de manhã, vai colocar, vai pegar fruta, você tem que higienizar a fruta, lavar a fruta, higienizar a fruta. Você tem todo um processo, quer fazer um sanduíche natural, você tem que fazer aquilo, tem que ser, não dá para armazenar durante muito tempo, são coisas perecíveis e tal. Então não é que as pessoas não têm, é que elas acham que não tem esse tempo. Não é? Vocês não acham tem isso? que ter um motivo, a minha forma de ver hoje, a gente tem que ter um motivo maior. Então. Aí às vezes vem com sofrimento. Claro. Quando a criança adoece, quando o pai adoece, quando alguém na família adoece, aí a gente busca a solução. Aí, quem sabe, vai todo mundo começar doce natural. Vai todo mundo tomar um suquinho, vão trocar tudo por água. Né? Mas parece que tem que vir um sofrimento antes. Até lá, vamos comprar o capo. Vai no confortável. Né? Ou, sim, às vezes um episódio, um conhecimento. Às vezes acontece isso com a gente. Fiquei sabendo do salmão. Esse dia um nutricionista chegou pra mim e disse, Dani, o salmão é mais fácil tu comer atum no sushi, melhor tu comer atum do que o salmão. Esse nutricionista falou pra mim. Esse atum que nem é não atum. é o atum selvagem, Não. O salmão selvagem. Tu estás comendo um salmão de cativeiro alimentado por ração colorida que fica salmão. Sim. Então eu vou comer o atum, eu já gosto do atum mesmo, beleza, prefiro um atum. Sim. Entende? Então foi um conhecimento que me veio, fez sentido, porque claro que aquele laranja é muito bonito do mercado mesmo, eu até duvidava. Então, foi um conhecimento que chegou para mim, eu vou sempre fazer uma escolha mais saudável. Então, se os pais começarem a olhar para a saúde, não é se eu vou ficar gorda, se vai ficar magra, não é sobre gordura e tamanho, é sobre saúde, sobre bactéria que vai contaminar o meu intestino, vai colonizar meu intestino. É sobre ter energia, né? Que eu ia falar para elas assim, como é que eu escolho um alimento? Pela nossa natureza. Né? Uma vez no consultório da minha ginecologista eu comecei a ler dieta paleo, tá? Elimina a palavra dieta, mas eu fui no paleolítico, eu já peguei meu celular, fui pesquisar, cara, eu não lembrava, tal. Mas é a dieta que envolve mais coisas naturais da terra, que vão te aproximar mais da natureza. Isso é mais energético? Beleza, grudei ali. Não é processado. Né? Isso. Né? Então é sobre trazer o conhecimento, procurar um profissional e buscar a saúde. Porque eu sou muito assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter movimento na vida e eu quero energia. E eu tava, quando come o industrializado, que era uma questão que vinha, né? Ele te tira energia. É indústria, ele não é sintético. Sim. Né? Ele não tá. Ele satisfazer, ele não vai compactua, satisfazer. Né? Ele não tem a ver com a biologia do meu corpo. Não. Né? A água, por que eu falo da natureza quando eu trabalho com mulheres, né? A água é 75% do planeta não é água, gente? Eu estou equivocada? 75% do planeta é água, um pouco doce, um pouco salgada. Né? Quantos por cento do nosso corpo é água? 75%. A associação entre o planeta e o corpo do humano é muito similar, sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar na natureza. Eu sei que está todo mundo correndo, né? Mas a gente, naqueles 5 minutos de recreio, quem sabe assim, cara, olha para uma árvore, olha o passarinho que está olha para o céu, sabe? Toma uma água. E só ensinar os alunos a terem esse contato. Tomar suco, tomar água, né? Exato. Mas essa questão da procura, como é que... tu és muito nova, né? Então, assim, tipo assim, mas você tem, você percebe os colegas... Eu sou muito Polemizar. Tipo, na profissão, você falou, na profissão, só tem quanto tempo de profissão? Eu formei recentemente, eu formei agora no final de 2025. Então, assim, como é que está o campo? Porque assim, eu tenho a minha nutricionista é uma ex-aluna daqui, a Júlia. E
E aí, conversando com ela, assim, ela realmente tipo, mudou bastante. Eu mudei muito. Mas, assim, eu percebo que na nutrição vem crescendo mais. Sim. Só que a questão, assim, mas quantos continuam? Porque tem o, né, como eles dizem, tem o hype, né? Eu vi lá no TikTok, vi um negócio, eu vou lá e quantos continuam? Porque eu quero voltar com vocês lá na questão do hábito, né? A questão do hábito. Então, por que eu entendo a palavra dieta, entre aspas, porque normalmente a gente fala dieta, mas não é legal, porque dieta é um negócio que você faz e pronto. Parece que para. A questão Então, do... passa uma ideia de muito restritivo, muito, além de ser muito restritivo, é muito ali paliativo. Precisa Isso, por exemplo, projeto verão. Projeto balneário. Então, assim, aí o que acontece? Por exemplo, o hábito, né? Então, a gente está falando de hábito. Você trouxe muita coisa da família, vem aquela coisa toda. Então, hábito de fazer errado durante décadas, dependendo. E aí o hábito de mudar, porque são também pequenas conquistas que levam também a questão emocional. Então, por exemplo, consegui tomar meus 3 litros de água. Vitória. Consegui comer ali uma fruta. Vi ali o chocolate. Não comi chocolate. Ou vou fazer um chocolate, usar cacau, né? Para matar a vontade. Não sei. Então isso tem a ver com as conquistas. Isso vai te dando um fortalecimento emocional. Sim. Não, estou conseguindo fazer ali e tal, não sei o quê. Estou conseguindo cumprir o horário. Estou conseguindo dormir às 8 horas. Né? Acordo e me hidrato. Tudo isso vai lá dando um check. Isso também vai levar. Aí quer ver contigo essas duas coisas depois também para Dani, né? Para Dani. Então, a questão é, como é que está essa questão do volume de pessoas no teu campo, como você vem percebendo, quantos dão continuidade e a questão como é que você trabalha o hábito. Porque não é só falar, come tal, come tanta X caloria, come isso, come aquilo. Como é que você faz, como é que você trabalha isso? Exato, assim, hoje nós vivemos, né, estamos passando a era da tecnologia, bastante informação, e eu acredito que isso é muito positivo. Recentemente eu estive conversando com uma nutricionista que tem mais tempo de atuação na área, e ela mesmo pontuou que na época dela, tanto que ela não trabalha com rede social, ela não tem rede social, ela falou, eu me formei numa época em que não era necessário, as pessoas procuravam o seu serviço e vinham até o seu consultório. Hoje, na verdade, é o contrário. Primeiro você trabalha a rede social e aí você começa a captar pacientes e clientes. Sim. Então, isso é muito positivo. As pessoas têm acesso hoje a informações de profissionais que não tinha antes através da internet. Então, isso é muito bom. Quem consegue usar isso para o bem é muito bom. A gente tem nutricionistas nas redes sociais que estão ali no mercado e mostrando, ao invés desse, compra esse, a informação que ela recebeu. Então, isso acredito que é muito positivo. E a questão do hábito, eu acho que é uma questão muito de orientar o paciente. Ele chega para você, ele chega leigo ali. Então, você pega uma pessoa, né, assim, ele não teve a instrução que eu recebi através da faculdade. Então, eu ensinar para ele que muitas vezes, por mais que seja corrido, é importante ele sentar e fazer a refeição com calma, o corpo dele sentir que ele está recebendo aquele alimento, aquele momento ser um momento, assim, de calma, né? A água, a ingestão da água, por mais que pareça simples, que é importante, que a gente tem que ingerir uma quantidade mínima de água por dia. Então, hoje a gente acha que, por mais que seja muito positivo ter as pessoas na internet, tem profissionais qualificados dando informação, a gente acha que está todo mundo com as mesmas informações, todo mundo qualificado, e não é. A gente precisa ensinar. A minha família mesmo, a minha mãe, acreditava que a dieta era parar de comer. Dieta para ela era comer salada, alface e tomate. E quando eu mostrei para ela que a dieta era algo pensado para a realidade dela, era algo calculado para o corpo dela, que ela poderia fazer ali o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Ela falou, não acredito, eu vou ter resultado fazendo isso. Eu falei, claro, mãe, é algo calculado, a ciência ao nosso favor. Comer mais vezes, menos quantidade. Mas você percebe uma busca por maior do que era antes da nutrição? Sim, sem ser via doença? Tipo, você tá... Eu procurei porque o médico falou, pô, sim. Tá legal, Hoje, principalmente, tem crescido muito isso, né? Espontaneamente. Espontaneamente, por estilo de vida, por hábitos. Muitas coisas têm se desmistificado e isso é muito bom. As pessoas estão tendo acesso à informação. Acho que como as pessoas estão tendo uma... Sem ser projeto verão. Sem ser projeto verão. Sem ser projeto verão. Pelo estilo de vida mesmo. Hoje trabalha-se muito em cima disso, né? É o estilo de vida. Porque então um pouco a Luísa falou ali, né? Eu quero sim porque eu quero academia e tal, aquela coisa toda. Também tem esse problema ali do demais.
E como é que você trabalha buscando a nutrição, a questão do hábito? Eu sei, acho que a questão do Eu ia hábito. dizer até assim, eu acho que as pessoas estão muito assim, ó. Você Elas trabalha têm- nessa linha, né? De é. reprogramação de hábito, a questão do hábito. Muito, e eu li até, assim, super recomendo, tá? É uma escritora da Guabiruba, Nutrindo Sua Luz. Ela escreveu um livro, ela é nutricionista integrativa, funcional. E ela junta essa coisa do alimento com as emoções, nutrindo o corpo, a alma, né? De forma... Meu, é lindo o livro. Ótimo, ótimo, e ela traz muita informação. E o que eu queria dizer é isso, assim, ó. Hoje as pessoas têm, quase todo mundo tem uma nutricionista. Se não é periódica, mas é alguém que já foi, que daí tem uma parceria, que pega informação, que já montou uma dieta, que em outro momento precisa de uma outra dieta, sabe? Porque, assim, tem as dietas que a gente usa para longos períodos, não são só curtas. Né? Sim, Como não. um hábito. É um hábito, como né? hábito. Eu tô um ano em setembro de 2024, daí isso aí quase um ano e meio. E a questão que eu penso assim, não é nem tipo, não virou, porque me fez tão bem que já faz parte da minha vida. Claro que você quando viaja, está viajando, não vou deixar. Nós estávamos na Itália, né, com o colégio aqui em competição. Não vou deixar de comer Sim, negócio. exatamente. Tá. Então, mas é porque, como é um hábito, você come bem para poder comer mal. Às vezes, eu não tenho muito dia do comer errado, eu não vejo muito. Tipo, eu como Também bem, não. porque não vai fazendo mal, mas entendo que adolescente é um pouco diferente, né? Eu não tenho mais assim, não preciso... Refrigerante eu não acho que é o maior problema deles, eu não tomo vez e nunca, mas a questão do hábito em si, né? Tipo assim, você colocar um hábito e esse hábito fica incorporado, não é mais hábito, é você, Já é. né? Tu sai dele de vez em quando. Isso, É isso. como quando tava falando ali, ela fosse pra Itália, tá, beleza, daí é férias. Ou às vezes tu vai tomar um café da manhã no teu hábito, e aí tu almoço também, só que daí naquele dia da janta ou no café da tarde tu vai dar uma quebrada. Ou vai Mas não é em todos, depois o outro tu já Sim. volta. Tem aniversário lá, mas vai numa churrascaria. Não me dá uma salada de rúcula. Dá também. Dá também, mas como entrada, também, né? Como entrada. Eu sou uma pessoa carnívora, eu jamais vou fazer isso. Não, mas como entende? É tipo assim, a pessoa... Não, tem gente que chega num nível que o corpo já nem mais tolera, né? De comer errado, né? Eu sempre quando eu como uma coisa assim, eu vejo que não fica legal, assim, né? Massa nunca é mais tranquilo Mas e tal. isso ela pode explicar. Eu acho que existe essa coisa do... Eu parei de tomar refrigerante faz muito tempo. E a Coca, às vezes, gente, é bem clichê. Aquela coisa do domingo de noite, hambúrguer, batata frita e Coca-Cola, né? Daí eu penso, cara, todo mundo toma Coca. Daniele vai, te iguala a todos e toma uma tal da Coca. Cara, é a mesma coisa que eu tomar sebo. Na minha boca fica encebada, eu digo, gente, eu não consigo. Sabe, assim, não desce mais. Eu acho que tem isso. Eu acho que o corpo O aprende, nosso né? organismo, ele acostuma, exatamente. É por isso que, agora, você falou 1 ano e meio, mais ou menos, aí de reeducação alimentar, né? Hoje já se tornou seu hábito. Se você voltar pro hábito que você tinha antes, você vai sentir, o seu corpo, assim, ele entende que agora é um novo modelo, né? Exatamente. E isso está muito interligado também a outras questões, ao humor, né? O nosso corpo, dormir, né? Exato, a qualidade de sono. Nosso Qualidade de corpo, sono, ele né? dá sinais o tempo inteiro, né? De que a alimentação, ela não tá sendo boa para nossa saúde mental. Então, o cansaço excessivo, a irritabilidade, a instabilidade de sono, isso tudo são sinais de que a gente tem que acender um alerta. Opa, alguma coisa está acontecendo. E o nosso corpo, ele liga um ponto ao outro, né? A nossa mente comunica com o nosso intestino e nós precisamos de bons nutrientes para que a nossa mente fique bem, para que o nosso humor fique bom. Então, nutrientes, vitaminas, tudo isso é muito importante porque o nosso humor acaba pagando o pato pela nossa má alimentação, porque uma alimentação rica em ultraprocessados, gorduras, açúcar, aditivos químicos, ela vai ligar para o nosso cérebro, opa, o que eu estou recebendo aqui não está sendo legal. Então, o nosso humor paga com esse Vou usar uma palavra que estão usando bastante hoje. Eles usam um corpo inflamado, né? Exatamente. Então, assim, como que eu vou estar tranquila? Como que eu vou ter um bom sono? Como o meu corpo vai... Essa engrenagem do meu corpo que eu amo, né? Se a gente parar e entrar no amor próprio, vai funcionar bem todo inflamado. Sim. Né? E aí a gente pode usar isso como um motivo. Cara, se eu me amo de verdade, eu vou comer um salgadinho amarelo? Se eu sei que aquele conservante é totalmente destrutivo?
né? Se eu não dou, eu não deveria dar nem para o meu melhor amigo e nem para mim. Às vezes a gente precisa aprender a fazer isso, né? De olhar pra gente com amor próprio e dizer, cara, se não faz bem, eu não vou me dar. Porque é a mesma coisa que eu tá me dando um veneno, Sim. né? O próprio alimento hoje ele já diz, né? E aí a gente Bota pode na pegar uma entrega. parte bem cruel, assim, ó. Se os pais tomarem consciência disso, eu trabalho muito com educador, eu sou educadora parental, educadora de família. Então, se os pais tomarem a consciência disso, e eu vou no mercado, eu boto salgadinho, bolacha recheada, refrigerante, cara, e eu penso nisso, será que é isso que eu tenho que dar pro meu filho, que eu amo tanto? Porque o que os pais querem? Que os filhos se deem bem, que eles sejam felizes, que eles sejam inteligentes, que eles estudem. Mas como que eu vou nutrir meu filho com esse tipo de energia? Como é que ele vai estar disponível na escola para aprender com esse tipo de nutrição, com o corpo inflamado? Aí depois eu corro pro médico, pro pediatra, e aí o pediatra manda pro nutricionista, e aí a gente entra nessa equipe multidisciplinar para entender esse contexto e ajudar essa família. E não dá para mudar sua criança, você trouxe, né? Aí eu tomo refrigerante, você não. Não. Imagina, chega lá, a mãe da Laura, eu vou comer chocolate e você não. Vai pegar na madrugada, né? Certeza, né? E é muito do que a família ensina. Hoje tem vídeos nas redes sociais mesmo, aparece, de pais que fazem essa introdução alimentar com o alimento saudável e aí vai ofertar para a criança a fruta e o doce e a criança opta pela fruta, porque é o que ela conhece. Sim. Tem a questão da seletividade, mas tipo assim, mas não é a seletividade, não pode passar pelo não como todas as verduras, mas como chocolate. Não dá para fazer essa troca. Porque às vezes você, criança, né, gosta de uma tal da textura, né, gosta de uma determinada fruta, não de outra, mas está entre duas coisas positivas, não uma coisa positiva e uma coisa ruim. Porque, né, porque eu vejo a questão da seletiva é o seguinte, eu vejo pelo meu sobrinho, né, meu irmão mandar para ele isso aí, tipo, eu não gosto de comer fruta, mas eu como iogurte. Eu não tomo isso aqui, mas eu tomo refrigerante. Tipo, você não está trocando, eu não como essa fruta, mas uma outra fruta, quem sabe? Né? Eu não como essa verdura, mas quem sabe outra coisa. Minhas filhas têm um pouco isso, mas pelo menos elas não comem as porcarias. Não, tudo bem, tu não vai comer, então, não gosto disso, então você vai comer isso, vai comer aquilo. Eu tento organizar a sua seletividade. Né? E tentar sondar esse aspecto que tu falaste, gente, essa coisa dos 5 sentidos, e do paladar e da textura. O que faz, às vezes? Eu sou uma pessoa que tenho, assim, eu não gosto muito de coisa crocante, minha boca é bem sensível. Eu prefiro coisas pastosas. E ajudar o adolescente, a criança, quando ela é seletiva, a descobrir o que incomoda. Se é a textura, se ela gosta de... A minha filha, muito pequena, eu dava muita coisa na mão, então ela foi muito acostumada a morder. Eu dizia pra ela, é meio indígena, assim, né? Mas ela daí não tem problema de textura nenhuma, porque ela come o rígido, ela come o sequinho, ela come o molinho, ela morde, sabe? Então é sobre isso também ajudar a criança, ou adolescente, e o adulto também se perceber, né? Na seletividade. Eu vejo isso muito assim, é uma função muito dos pais ali na infância da criança. Claro, às vezes a criança vai ter o primeiro contato ali, ela vai falar que não gosta. Oferece de novo, tenta mais uma vez. Não é assim, não gosto, pronto. Não gosta, não vai. É o ponto final, né? Tenta mais uma vez. Não foi? Tem várias outras. Então, não consome uma, mas consome a outra. Não vai essa, mas vai outra. Você não pode associar o castigo, né? Você não comer, tá de castigo. Tem comida castigo. Né? Agora me veio assim uma coisa muito... Punição, né? Quando a criança pensa, vamos pensar, a gente passa muita mensagem para os nossos filhos quando eles são pequenos, envolvendo comida. Então vamos pensar que a criança está lá comendo alguma coisa, que ela está comendo, e ela se lambuzou toda. E essa mãe passa a mensagem, meu Deus, que nojo, olha só como tu ficasse. Essa criança pode processar o quê? Esse tipo de alimento. Vai causar isso. Vou tomar uma chamada. E eu passo a eliminar esse tipo de alimento. Eu pego uma coisa, ou eu uso mais talheres, ou eu já como mais com a mão. Entende? Então a gente passa a mensagem o tempo inteiro, os pais. A gente é muito influenciador. Não por mal. Mas a gente precisa se auto-observar no que a gente faz, porque a gente está influenciando os filhos. Então esse é um aspecto que a gente tem que olhar também. Mas a gente também não pode negar, né, o efeito externo, né? Porque eu também trouxe aqui.
a gente faz a introdução e tal, mas também a gente não pode negar um fator externo. O coleguinha, amiguinha que vai lá e oferece. Não é só pai e mãe. Pô, tu leva ela no aniversário, cara, tem tudo lá menos coisa saudável, né? Tipo assim, não existe nada saudável. E aí que tá a questão do equilíbrio, né? Criança, nada. Nada. Ninguém faz salada Aí de tu fruta. pega aquele Não. bolo da Mini com aquelas tintas lá, meu, imagina. Pô, você, né? Se caiu na blusa, esquece, mas nem água sanitária tira aquele negócio. Né? Imagina dentro do corpo, né? Os órgãos estão Você chega, a criança chega cheia de... Como é que chama aquele troço que... O chantilly. Não, que faz essa... que dá cor. corante. Corante, essas coisas. Pô, eu vi eu fui no aniversário que eu vi o da Mini lá, falei, meu senhor, o que é aquilo? É petróleo, só pode. Minha boca fica toda pintada. Aí vem assim, ai, meu papai, minha boca tá toda preta. Meu Deus, é petróleo, não é possível. E aí, tipo assim, como é que tem toda essa parte aí, né? Então, tipo, tem o cachorro quente com a salsicha, que é a coisa mais mortífera do mundo. Mas né? é bom. Então, como é que, né, como é que a gente organiza isso? Porque a gente também tem o nosso poder até a página 2, né? Para ali em diante também é outras coisas. Como é que você traz isso para a família? Como é que você trabalha? Porque assim, trabalhar com a nutrição é também perguntar ao pai, o que você come? A mãe, também, né? A organização da casa, né? Da família. Como é que você trabalha essa questão do externo também, né? Eu acho que a gente tem que ir muito pela questão do equilíbrio. Dá pra comer o bolo com petróleo. Exato, assim, ó. Naquele dia do aniversário. Sim, exato. Se a Luísa me cita que ela precisa do docinho dela depois do almoço, não tem porque eu tirar o docinho dela Não depois tem? do almoço. Pode comer o docinho. come, Claro, o docinho chocolate depois vai do dar almoço. Eu tô falando Mas que a pode Luísa comer o pode comer a barra de chocolate. Não. Mas por que não come docinho? Tipo, em vez de ser chocolate de cacau, veio um doce, uma coisa de... Porque não vai satisfazer. Eu vou comer o cacau e depois mais o chocolate. Mais chocolate É. de um Aí vai negócio piorar. hidrogenado. Aí é mais tudo. fácil comer ele Pois antes é. pra matar a vontade e depois não descontar em Tá, coisa pior. Tá bom. Eu defendo muito isso também. Se tu tem vontade de algo, come o que tu tem vontade. Pega ali a tua porçãozinha, né? Não vai comer a caixa de bombom inteira. Mas, poxa, tô com vontade de comer um bombonzinho. Pega o meu bombom ali, come o bombom, matei a vontade, Mas você acabou. consegue comer um bombom só da caixa? Se for na hora, sim. O problema é se eu for adiando, tipo assim, substituindo Ah, é? por outras Cada vez que coisas. ela lembrou e não comeu, é uma mais. Aí vem mais, aí fica maior. É por causa que a vontade vai aumentando, né? Aí eu vou lá comer uma coisa saudável. Aí não deu. Aí eu como mais alguma coisa. Até que eu chego na barra e como a barra de chocolate inteira. Aí chegou no outro dia e não comi nada Podia de ter doce. comido a não. barra de chocolate só na primeira. Ou só um quadradinho que na hora já ia matar a Exato. vontade. Entendi. Tá, mas aí tá, dá pra... Do equilíbrio. É o equilíbrio, a questão do equilíbrio. Se a pessoa diz que aquilo é muito... É igual chegar no meu consultório um paciente que consome 2 litros de refrigerante por dia. Não tem como eu deixar ele consumir 2 litros. Eu vou ter que explicar pra ele os malefícios. Aquilo vai te trazer um prejuízo em curto prazo. Não é nem a longo prazo, em curto prazo vai te trazer um prejuízo. Mas tem como a gente deixar ali... Tipo, uma no quantidade. aniversário do filho, que é uma vez por ano. Aham, exato. É a mesma questão da salsicha, não é o melhor alimento do mundo, mas você tá ali no aniversário, você sentiu vontade. O problema dos Hoje- aniversários. Você sabe bem, o problema dos aniversários é que são 30 crianças na qual então só é aniversário, olha, se deixar é cada Tem 15 30 dias. Porém, assim, aquela coisa, nós somos seres sociais. Sim, E aí, claro, o que é claro. pior? Né? Eu levar meu filho no aniversário e levar Não a marmita deixar. dele e dizer pra ele que ele não pode comer aquilo, que ele tem que comer o que eu levei. A vergonha. Ou, exatamente. E aí, o que eu formo na mente dele? Né? E dependendo da idade, depois, quando ele for adolescente, ou ele vai comer tudo, e quando ele for adulto, ele vai comer escondido o que for errado, porque lá no aniversário ele não podia. Eu não sei. A gente O não Daniel, tem... dá pra levar aquela máxima assim, não é porque todo mundo tá fazendo o que é certo. Exato. Né? E assim- Ou só porque você tá fazendo é errado. Porque pensa o seguinte, pô, vamos colocar. Não, eu te entendo muito, tá? De verdade, eu compactuo porque- com isso. Só que a questão é o seguinte, nós estamos vivendo vou pegar no Brasil, o crescimento de crianças com obesidade virou um negócio de saúde pública. Então, se a gente pensar que está chegando numa maioria, e aí você tratar a maioria daquilo como uma coisa certa, não é perigoso, porque a gente não está falando de uma minoria. Tá cada vez, o Brasil está chegando no nível dos Estados Unidos. Nós temos os Estados Unidos hoje com quase 50% da população em obesidade. Então, você pensa assim que
Ou seja, nós estamos chegando em quase uma maioria. Então não é porque a maioria está fazendo o que é correto. Na verdade, eu estou levantando um questionamento, porque eu entrei nessa reflexão, sabe, meninas? Porque, tipo assim, qual é a linha tênue? Porque se a gente for começar, não, mas porque a maioria está fazendo, tem que se encaixar na maioria, mas a maioria está fazendo errado. E é isso, por isso que eu achei um assunto interessante, porque nós estamos aqui no Brasil, por exemplo, eu trago isso em sala, tá? Com a questão do consumo de açúcar, nós estamos o segundo do mundo em consumo de açúcar, entendeu? Então nós estamos, de bebida adoçada, nós estamos ali top 3. A gente está perdendo para o Brasil e perdendo para a Inglaterra. Então, assim, nós estamos num nível onde a maioria está se alimentando errado, a maioria está adoecendo por causa da alimentação errada. E aí, como é que eu defendo isso? Se a maioria está fazendo, se eu tratar a maioria que está fazendo errado como certo, como é que eu organizo? Essa é uma pergunta, tá? Mas Pode você pensar, filha. Eu gostaria até de fazer um adendo dentro do que a gente estava falando ali na questão do equilíbrio, né? Aham. Citei o refrigerante, citei a comida ali do aniversário. São... como Não eu só posso aniversário, dizer, tipo, do aniversário, tipo assim, Sim. da família, Social, o almoço da família, no somos final de seres semana. sociais, né? Isso, e na isso. maioria das vezes o que nos reúne é a comida. Isso, né? isso, é o isso. jantar, A é dificuldade. assim, Eu levantei com uma dificuldade danada, né? Mas assim, como profissional, eu não posso deixar de pontuar que não é porque tu toma e eu vou continuar ali deixando até e conseguir fazer um desmame e não sentir mais a necessidade, que aquilo seja melhor do que o suco, não é? Não vou dizer também que o chocolate é melhor do que a fruta, porque ele não é. Dentro do equilíbrio, dentro do todo, é algo que nós podemos calcular para que seja possível, algo que... eu me alimentei 23 anos da minha vida dessa forma. Uhum. Não consigo acordar amanhã e fazer totalmente diferente. Aham. Então, vou fazendo gradualmente ali, Sim. gradativo. Mas também não é porque eu deixei o refrigerante que eu estou dizendo que o refrigerante é melhor que o suco. E também não é porque eu não estou tomando refrigerante, não estou comendo doce, que eu não posso ser sociável também, né? Exato. Eu vejo muito essa questão de troca, tipo, dessa seletividade alimentar nas questões, tipo, dos avós, assim, porque eles têm uma cabeça muito fechada pra comida, tipo, no sentido... A minha avó, eu vejo, às vezes ela vai fazer, tipo, sei lá, um almoço, assim, pra gente, e aí, sei lá, ela vai fritar aipim. Aí a gente fala, tipo, pra ela fritar com uma opção mais saudável e tal, mas ela frita com banha. E ela não consegue deixar de fritar com banha. Isso que a gente fala pra ela, vó, não é saudável, vai fazer mal. Mesmo que agora não esteja fazendo, futuramente vai causar um impacto no seu corpo, assim. Só que ela não consegue desapegar desse hábito porque é a mãe dela que ensinou pra ela. Entra no que E ela aí ela disse, né? consegue. E aí, tipo, meus avós também. Eles estão comendo algo, faz mal. A gente comenta, tipo assim, vó, isso aqui tá fazendo mal, tá criando resultados no teu corpo, tua saúde tá ruim. E aí, tipo, eles falam, não, nada a ver, não, olha como o povo da minha época tá bem agora, o meu pai viveu até os 90, mas aí chega pra comparar a taxa de longevidade antigamente pra taxa de longevidade de hoje. A gente vive muito mais atualmente do que antigamente. Só que eles não têm essa cabeça, tipo, eles não conseguem mudar o que eles criaram antigamente, assim, como a gente consegue criar esse hábito hoje. Eu acho que a única coisa, sabe, Luísa, que realmente antigamente é melhor do que hoje, é a questão que eles não tinham o ultraprocessado, que a indústria do alimento não era uma coisa existente, né? Então, realmente, hoje, além de... o barato, né? É muito barato. Então, você vai comprar o iogurte, você vai comprar o refrigerante, vai comprar biscoito, é muito barato, né? Do que em relação... Então, mas realmente, hoje é muito melhor a alimentação do que era antes, se você tiver esses cuidados. Porque você não tinha essa quantidade de aniversário, né? Não era uma coisa muito comum. E essa quantidade de doce, eu acho que a oferta de chocolate é muito maior, né? E é entendível, né? A cabeça deles. Tipo assim, eles viram uma vida, assim. Não vai tentar mudar que agora, pra porque eles pra eles é certo, normal, né? Tipo assim, Eles é não entendível. conseguem encontrar uma explicação né, científica, por mais que a gente diga. Agora, se eles forem no médico, e assim, às vezes, mesmo no médico, né? Tem alguns que acreditam e tem algumas pessoas mais velhas que dizem, tá doido aqui, né? Nem vão acreditar também. E tá tudo bem, né? O que importa também é a gente que tá mais atualizado. Eu sempre faço a comparação do celular, né, gente? Quando eu falo com pai, adolescente e avós, eu digo, gente, imagina que o vô ou a avó seja um iPhone 4. E o pai e a mãe sejam iPhone 10 e vocês são as últimas da geração, são iPhone 17. Então,
o mais atualizado é o que tem mais capacidade de evoluir e mudar. Não adianta eu ficar querendo pegar toda essa informação que vocês têm e botar no iPhone 4, gente. Não cabe. Né? Não dá. Agora, o iPhone 4 passou a informação para o iPhone 10 e passou para o iPhone 17. Mas eu posso filtrar essa informação. Eu posso ver o que faz sentido e o que não faz. E vocês estão, né? Eu digo os adolescentes, as crianças são os disponíveis, são as pessoas evoluídas que vão levar isso para diante. Então, vocês têm que caprichar em vocês. Né? E a avó, a gente respeita. Não Tem tem, que ensinar o que a gente pode, né? nem tentar mudar a cabeça deles, mas tentar fazer eles verem de uma forma diferente. Gente, olha, saindo da alimentação, a reciclagem do lixo. Vocês já têm um olhar para esse descarte de um jeito. Porque a escola ensinou, né? Um monte de gente ensinou e todo mundo começou a ver que tem que ser. Verdade. Mas quando para uma avó, é Não muito existe. difícil para eles não foram ensinados. Jogava no Rio. Eu, né, só tenho 48 anos e eu não fui ensinada na escola. Eu aprendi porque eu dei aula. Então eu aprendi para ensinar e daí hoje parece que se eu misturo o lixo tem alguma coisa errada comigo. Sim, Mas- é verdade, é verdade. Né? Mas assim, essa questão, né, a gente está estudando o nosso tempo, é uma questão que a gente vai voltar a falar, né, eu convido vocês, porque realmente, para mim, a grande preocupação hoje é aquela que eu estava dizendo em relação ao como eu consigo fazer esse filtro sem isolar, porque não é criar numa bolha, mas eu tenho que fazer um filtro para entender que, tipo, não é porque todo mundo está fazendo o errado que é certo. Né? Então, tipo assim, olhar como é que eu consigo filtrar, porque realmente, o que eu falei, porque a parte externa tem, às vezes, vai chegando um momento que ele tem mais, vamos dizer assim, é mais determinante do que a nossa fala. Adolescente, É, o externo justamente, é muito mais muito determinante mais. que na infância. Então, por exemplo, essa questão do falar, né? E aí, claro, a gente não vai nem conseguir entrar porque a gente não tem tempo, porque hoje as canetas emagrecedoras, a questão do fast, né? Ser rápido, e aí para de tomar o negócio e não mudou o hábito alimentar, não mudou a mente. Faz o efeito rebote, acabou não deu nem tempo de trabalhar isso. Mas, assim, a minha preocupação maior é porque vem Como crescendo. não entrar nessa? Justamente, sabe? Porque assim, mostra a estatística contra nós, né? E a favor um pouco da avó da Luísa, porque se eu pegar aqui a quantidade de pessoas obesas ao longo das décadas vindo para cá, ela vem crescendo a galope. E aí, quando a gente fala em obesidade, a gente está falando do quê? Crianças com já pré-diabética, nós estamos falando de hipertensão, nós estamos falando de problema renal, nós estamos falando... Eu tenho um amigo que ele é cirurgião gastro, né? Gastrointestinal, e assim, me falando que está fazendo, colocando bolsa de colostomia em criança, em adolescente de 14, 15 anos, porque está com o intestino já constipado, porque só come isso aí, não tem hidratação, não tem um monte... Então, ou seja, o número é um pouco a favor da avó da Luísa. Então, o que acontece? A vida melhorou, mas as pessoas estão ficando mais doentes, estão vivendo mais, mas não melhor. Né? Não estão tendo qualidade. Justamente por causa... Aí que entra a minha preocupação, sabe? Porque realmente muitas pessoas estão comendo mal, se alimentando mal. Como é que eu bloqueio isso? Bloqueio entre aspas, né? É o cachorro quente aqui, é o sorvete ali, é o brigadeiro ali, é o negócio aqui. E aí você não muda o hábito da pessoa. Eu contribuí fazendo uma pergunta para Clara, e até para ti que tu tens... Assim, vocês já ouviram falar do 80-20? Eu ia te dizer, essa é uma forma de equilíbrio. Então, assim, tu vai no cachorro quente, tu vai no aniversário, o aniversário é uma refeição do dia, mas tu garantiu as outras duas, que foi o café da manhã e o almoço. Então, daí, dá pra fazer duas, o lanche da tarde, beleza, naquele dia. Então, se eu adorei quando eu conheci essa dinâmica, né, do 80-20, estratégia, ferramenta, sei lá, mas ela é inteligente pro equilíbrio. Por quê? Porque daí ele me faz... Não é aquela coisa do, agora eu comi pé na jaca, eu vou comer amanhã de manhã de novo, vou comer... Não. Eu vou comer no aniversário. Tem 30 aniversários no mês, só que é no lanche da tarde. E quem sabe daí também eu vou enjoar. Porque se for 30 cachorro quente todo dia, eu também daqui a pouco eu não quero mais. Sabe? Mas é criar uma relação de consciência com o alimento. Dani leu meus pensamentos. Era justamente sobre isso que eu ia campo, falar. Era justamente isso. É o que você faz na maioria do tempo. É o que você faz ali nos 80 que vai... porque eu como bem, eu posso comer... Não, é porque eu como bem. E aí, nesses 20%... É uma exceção. Na exceção, exato. Mas também não é porque eu comi um pedaço de chocolate que eu vou comer a barra. Não, eu comi um pedaço, agora eu volto para a próxima refeição, que é o que estava dentro do plano, é o que está dentro do combinado. Assim
assim em todos os campos da vida. Hoje não deu pra treinar, mas aí amanhã sim. Vou fazer um pouco de advogado do diabo aqui. Então, assim, mas a gente tá falando de um nível já com habituado. Porque, assim, tem uma barra... Eu vou só pegar... Complicado. Vou pegar só um quadradinho e eu não vou querer isso. A gente já tá falando de um nível de controle da pessoa muito grande. Eu acho que mas eu acho que o proibir, ele é sempre pior, né? Tipo, não ter de forma muito radical. Eu percebia, tipo, eu lembro de coisas na infância, assim, da gente lanchando todo mundo junto. Aí tinha uma amiga que a mãe proibia de comer industrializado. Não podia comer chocolate, não podia comer o biscoito. E as outras amigas tinham. E aí ela trazia a fruta dela. Só que aí ela comia escondido da mãe aquilo que ela não podia em casa. Sim, então eu acho que é sempre pior o proibir. E a gente tava... de desenvolver um transtorno. Exato. A gente falou até na aula do Devon hoje, nosso professor de biologia, né? A gente estava estudando sobre o corpo, enfim, e ele falou que não adianta eu começar proibindo tudo, eu tenho que ir diminuindo aos poucos e aceitar as exceções e levando a rotina. Para mim foi o contrário, na verdade foi colocar alimento, porque eu não comia de manhã e à tarde, eu tomava café preto. E só almoçava nível gigante, né, e jantava nível gigante, e aí isso era pior, eu tive que colocar pequenas refeições. Mas também tem a questão, claro, a gente estourou o tempo, mas assim, tem a questão do 80-20, até entendo, mas assim, mas também o veneno em conta-gotas ao longo do tempo também pode ser ruim, né? Então a gente tem que ver isso também, porque tem isso, né? Mas também tem a questão, você que trabalha com essa questão mineira, você sabe disso, né? Uma pontinha de veneno ao longo do tempo vira uma série de coisas. Mas a questão, Laura, que eu acredito que, por exemplo, eu não bebo mais, né? Cortei a bebida e tal. Mas assim, tipo, vou lá, tomo um vinho lá no Natal. Mas porque eu não fui de vez em quando no começo, porque assim, você tem que estar num nível legal de controle para falar, não é porque eu era alcoólatra, não é isso, muito lógico, para mim foi fácil porque eu bebia pouco. Você pegar uma barra de chocolate, ter esse controle emocional, falar, só vou tirar um pedacinho, o resto eu vou guardar. Eu vou comer, tem um monte de brigadeiro e não sei o que, vou pegar um só e não vou comer. Porque eu acredito, não sei, que eu estou falando de um nível de uma pessoa, de um controle, que se você deixar no começo, não, come um negócio aqui, mas eu não sei... eu acredito, tá? Ele nunca vai conseguir chegar nesse ponto de controle, entendeu, Laura? Tipo assim, não consigo controlar aqui. A partir do momento que eu consigo controlar, eu vou pegando um pedacinho. Que pega os outros aspectos, já deu, né? Mas assim, pega os outros aspectos que a Laura falou. Lembra que ela disse, quando eu tô numa semana de prova, eu desconto no açúcar. E aí a gente precisa ensinar as pessoas a terem essa consciência. Então, é nessa semana, tá? E tem outra forma de buscar? Não, mas então come todos os dias na semana de prova. Porque depois ela vai equilibrar, porque porque é o meu objetivo dela. Duas vezes na semana, toda semana aqui. Não, mas eu quero dizer assim, que tem um lado emocional nosso que às vezes precisa equilibrar. Né? Então, assim, a gente precisa tomar consciência. É um conjunto de E são pessoas e pessoas, né? Tem, o que você falou, eu concordo, assim, plenamente. Tem pessoas que têm facilidade em negar, em falar, não quero. Eu não tenho maturidade emocional para comida. Mas eu falo por mim também. Com doce eu tenho uma grande questão. Então, algo que me ajuda muito é não me expor. Eu tento não me expor aquilo. Isso, perfeito. Não compro. Não compro. Eu tenho duas filhas. Uma não gosta de chocolate mesmo, nem porque tineca, ela não gosta. E tem a Cecília, que ela é uma formiga. O que eu faço? Eu não compro. Entendeu? A gente foi pra Itália. Aí trouxe lá um chocolate da Itália, lá, coisa pontual. Né? Então, assim, tipo, por quê? Justamente a questão da exposição. Aí cada pessoa, da sua maneira, fazendo o que consegue. O Porque meu marido, por exemplo, se eu abrir uma barra de chocolate do lado dele, ele não vai me pedir. Ele não tem vontade, ele não gosta. Mas é um hábito também, né? A partir do momento que você cria o hábito de não comer, você é muito tranquilo, você comer um pedaço. Eu gosto. Como um pedacinho, estou satisfeito. Agora, se a pessoa não tem o hábito, né? Isso que a Laura falou também é um ponto, gente. A pedagogia não, mas o comportamento, a educação muito autoritária e que proíbe. Não, pior. Isso não é educação, né? Então, eu vou dizer pra vocês de verdade, eu tô com 4 barras da Lindsay dentro do meu guarda-roupa. Eu não tenho vontade de abrir. Sabe assim, elas estão lá, porque eu digo, cara, às vezes a mãe tem vontade, deixa as minhas barras ali. Às vezes eu quero, não, eles devoram tudo e quando eu quero, não tenho. Mas assim, e eu não tenho essa necessidade, sabe? Ou meu descontrole a Laura me liga, vamos tomar um café? Não nego. Vou lá, faço uma escolha inteligente, eu vou tomar café. Se tiver 5 vezes na semana, eu vou. Né? Mas eu faço escolhas inteligentes, sabe? Porque isso vem a partir de quê?
conhecimento. Mas aí tudo é aquela coisa de você se ali tem um motivo. Eu tô com a Laura, tem um momento que vai marcar minha vida, isso faz parte da vida. Eu penso assim também. Mas o problema maior é as pessoas comendo, olhando o celular, elas nem sabem, né? Tipo, é apenas uma compulsividade, né? Desculpa, não é. mas Aqui eu tenho uma aluna que eu falo, tem um café com a avó. Você fala, cara, vai toda semana lá porque ela gosta. Vai tomar um café com a tua avó na trufa lá, fazendo até propaganda aqui, mas enfim, né? Mas vai lá e tal, por quê? Porque é uma vez e tal, realmente o resto da semana você tem 90% da tua alimentação é boa. Eu também concordo com isso, mas é porque ela já está no controle. Agora essa pessoa, às vezes, está no nível de compulsividade, acho que vai muito... Onde está a pessoa? Isso, não expor... Você está no nível de compulsividade, que nem ela vai entrar no momento, achar alguns gatilhos para ela não focar, porque poderia fazer outra coisa. E o trabalho da Clara, já vou adiantar, a Clara que está começando, e às vezes chega clientes para mim com esse processo, nutricionistas que reclamam desse processo. Por quê? Tem nutricionista que fica frustrado porque os pacientes não prosperam. Mas eles não prosperam porque eles às vezes não casam com a terapia junto. Sim. Né? Sim. Porque É um trabalho. Claro. Tem que trabalhar aumentar. Claro. Tu consegue resultado melhor. Porque se não fica só restritivo, a pessoa não entende porque está sendo Não, porque restritivo. daí ela vai querer que ele faça, mas ele não consegue porque o emocional Sim, dele é claro, mais forte, perfeito. né? Aí Perfeito. a parceria... É um trabalho multidisciplinar. Perfeito. Eu acho que a questão por que a pessoa está comendo mal é a questão até mais importante. Não vai. Né? Essa pessoa, por que eu estou precisando comer sempre? Né? Você trabalhar, por exemplo, o gatilho é a prova, então se você trabalhar a tua emoção em relação à prova, você corta o efeito colateral que é o chocolate. Porque não precisa do chocolate, até porque a gente está falando da Laura, as duas, né? Mas porque ela está falando da Laura, que é uma aluna fora. É super. A gente tem muito ali, nosso backstage está doido ali, né, porque ela precisa. Eu sei que também vocês já tinham falado que alguns de vocês duas tinham também um tratado aí para organizar. Eu queria agradecer muito, é um tema realmente vai longe, né? A gente nem fala. A gente fez quantas perguntas aí? Uma. O teu recorde, né? Meu recorde. Desculpa não ter feito as outras 7. Desculpa as convidadas, tinham até estudado aí as perguntas. Mas eu falei para elas que é para dar conforto para vocês. Mas eu estrago. Mas a gente envolveu muito que a gente muito. falou tudo aqui, né? É um liquidificador, né? Então, assim, espero que tenham gostado dessa iniciativa. Obrigado às meninas. Pode fazer o agradecimento e dar uma mensagem final a vocês duas também para nosso público. Né? O que você deixa de mensagem? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora. São muitas trocas, né? É um tema muito amplo, tem muitas coisas a ser discutidas, mas fiquei muito feliz com a forma que desenvolveu. Acho que a gente conseguiu desenvolver muito bem, puxar vários assuntos, são muitas camadas, mas trabalhar sempre o equilíbrio. Achei um tema muito relevante, muito importante para o ambiente escolar que vocês estão. São alunos do ensino médio, é uma fase assim que é um turbilhão ali, né? Sim. Então, é sempre o conjunto. Muito do que a gente falou aqui é o trabalho multidisciplinar, é o alimento que trabalha de dentro para fora, junto com a terapia. Eu também quero agradecer o convite. Fiquei muito, assim, lisonjeada, né, de poder estar aqui, de fazer essa troca. E quero dizer para os adolescentes, né, que eles têm um lugar especial, muito especial, porque é uma idade que não é mais criança, também não sou adulto, mas é como se a minha cabeça funcionasse como adulto já, porque eles já se governam com muitas coisas sozinhos, né? E dizer que a alimentação, ela é um passo do nosso auto-amor, né? Então, a gente precisa trabalhar o auto-amor, o autocuidado, e a alimentação faz parte porque ela contribui para o nosso desempenho em todas as áreas da nossa vida. Ela não é tudo, mas ela é ela é o combustível. Né? A gente não estava aí com crise de combustível? É que qualidade de combustível que eu estou botando para o meu corpo. Né? Se ele está limpinho, se ele não está, se ele é saudável, se ele não é. São combustível né? de boa qualidade. Então, quando vocês vão consumir, percebam. Né? É perceber se o que eu estou consumindo eu daria para minha melhor amiga, eu daria para meu pai, para minha mãe, eu daria para uma pessoa que eu mais amo. E os resultados são magníficos. Né? Consumir. É igual vai na academia, né? Você vai na academia, Sim. depois não é mais para você ver o resultado, você vê... A gente tem orgulho da gente mesma. Certo? É isso? É isso. Então, gente, muito obrigado. A gente que agradece. Te agradeço. Obrigado, meninas. Valeu demais. Obrigada.
Tchau, tchau. Vamos para o encerramento. Muito obrigado. Gente, obrigada. Obrigada.